91 metros de altura, milhões de tijolos queimados a 800 graus, rampas subindo em espiral carregando toneladas de material. Uma estrutura tão alta que, vista de longe, parecia perfurar as nuvens. A Torre de Babel não foi apenas um prédio religioso, foi a construção mais ambiciosa, mais ousada e tecnicamente mais impossível do mundo antigo. E aqui está o detalhe que ninguém consegue explicar. Eles fizeram isso sem guindastes, sem cimento moderno, sem roldanas de metal. Apenas tijolos de barro, betume natural e milhares de homens puxando, carregando, subindo. Como você ergue milhões de tijolos a 90 metros de altura sem máquinas? Como coordena milhares de trabalhadores falando a mesma língua, mas sem rádios, sem planos escritos detalhados? Como impede que uma estrutura desse tamanho simplesmente desabe sobre os construtores? Nesse vídeo, você vai descobrir as técnicas brutais, os materiais improváveis e os segredos mortais por trás da obra mais impossível da antiguidade. E no final, vai entender por que, no meio da construção, de repente, tudo parou. Fornalhas queimavam sem parar, dia e noite, exalando um calor que tornava o ar quase irrespirável nas proximidades do canteiro de obras. Homens cobertos de argila seca trabalhavam sem cessar, moldando tijolos enquanto outros alimentavam o fogo com lenha trazida de regiões distantes, porque a planície de Sinear era pobre em árvore. No centro de toda essa atividade frenética, pairava uma pergunta impossível. Quantos tijolos são necessários para construir uma torre de 91 metros de altura? Milhões deles. O primeiro problema não era erguer a torre, mas fabricar material suficiente para ela, porque cada metro de altura consumia dezenas de milhares de tijolos. E uma estrutura desse porte exigia uma produção em escala industrial nunca antes vista no mundo antigo. Gênesis capítulo 11, versículo 3, registra a decisão: façamos tijolos e queimemo-los bem. Essa frase aparentemente simples esconde por trás dela o trabalho mais brutal e organizado de toda a construção. A planície de Sinear, onde a torre estava sendo construída, tinha algo que outras regiões não possuíam em abundância: os rios Tigre e Eufrates. E às margens desses rios, a argila era abundante, macia, perfeita para moldar. Grupos de trabalhadores desciam até as margens antes do sol nascer. Cavavam a argila com ferramentas simples de madeira e pedra, enchiam cestos enormes e carregavam tudo de volta para os canteiros de produção que, baseado em evidências arqueológicas de outras construções mesopotâmicas, provavelmente ficavam próximos aos rios para facilitar o acesso ao material. Transformar argila em tijolo exigia muito mais do que simplesmente moldar e deixar secar ao sol, porque tijolos crus eram frágeis, rachavam com facilidade e não aguentavam o peso de uma construção gigantesca. Por isso Gênesis fala em queimar bem, indicando que precisavam de tijolos cozidos, endurecidos pelo fogo, a temperaturas que estudos arqueológicos demonstraram serem superiores a 800 graus Celsius. As fornalhas mesopotâmicas eram estruturas enormes feitas de tijolos refratários, com aberturas para alimentar o fogo e chaminés para liberar a fumaça, dentro das quais centenas de tijolos eram empilhados e assados por dias seguidos. O trabalho perto das fornalhas era o mais penoso de todos, com o calor intenso fazendo homens desmaiarem regularmente, sem qualquer equipamento de proteção ou turnos curtos que permitissem descanso adequado. Queimaduras eram inevitáveis, marcando mãos, braços e rostos com respingos de cinzas quentes ou contato acidental com tijolos recém-saídos do fogo, enquanto a fumaça sufocava os pulmões dos trabalhadores que respiravam ar carregado de cinzas durante horas, muitos desenvolvendo doenças respiratórias que nunca melhoravam. Aqui surge um detalhe crítico que tornava tudo ainda mais difícil: o controle de qualidade.
Não temos registros específicos de como isso funcionava em Babel, mas estudos arqueológicos do zigurate de Ur revelam que tijolos defeituosos ou mal cozidos eram reutilizados em áreas menos estruturais, como aterros e reforços internos. E é razoável supor que um sistema similar fosse usado em obras dessa magnitude, o que significa que inspetores experientes provavelmente precisavam examinar cada lote, separando os que seriam usados na construção principal dos que iriam para outras finalidades. Se você precisa de milhões de tijolos perfeitos, precisa fabricar ainda mais, sabendo que uma porcentagem será inevitavelmente descartada das funções nobres. A Bíblia não registra o número exato de trabalhadores em Babel, mas comparando com outras obras monumentais da época e considerando a escala da torre, é razoável supor que milhares de homens estivessem dedicados apenas à produção de tijolos. Não sabemos se trabalhavam em turnos contínuos, mas, dada a urgência de obras dessa magnitude na Mesopotâmia antiga, é possível que o trabalho se estendesse além do horário usual, aproveitando as horas mais frescas da manhã e do final de tarde. Produzir os tijolos era apenas o primeiro desafio. Agora vinha a parte que provavelmente matou mais gente do que qualquer outra: transportar milhões de tijolos para cima, levá-los a 30, 50, 90 metros de altura sem máquinas modernas. Como isso foi feito? Acidentes em obras monumentais da Mesopotâmia eram inevitáveis, especialmente quando se tratava de transportar material para alturas extremas, porque o segundo desafio era ainda mais brutal que o primeiro. Os tijolos estavam prontos, empilhados aos milhões no chão, mas agora precisavam ser levados para cima. E a torre não tinha 10 ou 20 metros, tinha 91, altura equivalente a um prédio de 30 andares moderno. Como transportar material a essa altura sem guindastes, sem elevadores, sem polias de metal? Como garantir que tijolos chegassem inteiros lá em cima? E mais importante, como impedir que a estrutura inteira desabasse sob seu próprio peso durante a construção? A resposta está nas rampas, estruturas cuja existência é confirmada por arqueólogos que estudaram os zigurates da Mesopotâmia e encontraram evidências claras de que essas torres gigantes possuíam rampas ou escadarias construídas ao redor delas, para permitir o acesso aos níveis superiores. Não sabemos exatamente como a rampa de Babel era estruturada, mas baseado nas ruínas de estruturas similares como o zigurate de Ur, é provável que fosse uma rampa em espiral subindo ao redor da torre conforme ela crescia, com a inclinação cuidadosamente calculada para não ser íngreme demais a ponto de impedir a subida de homens carregados, mas também não tão suave que se tornasse longa demais, consumindo material e espaço desnecessário. A rampa precisava subir junto com a construção, sendo constantemente estendida, elevada e reforçada a cada novo nível da torre, tornando-se praticamente uma estrutura viva que crescia em paralelo ao edifício principal. Construir e manter a rampa era quase tão trabalhoso quanto construir a própria torre, exigindo terra compactada, tijolos de reforço e madeira para suporte, com equipes inteiras dedicadas exclusivamente a isso. O transporte do material para cima dependia inteiramente da força humana, porque não havia carrinhos de mão com rodas eficientes nem sistemas automatizados. Apenas homens com cestos nas costas, subindo metro após metro carregando tijolos. Baseado no que sabemos sobre tijolos mesopotâmicos, cada um pesava aproximadamente 5 a 7 quilos quando cozido. E considerando que um cesto comportaria cerca de 10 a 15 tijolos, isso significaria que um trabalhador carregava entre 50 e 100 quilos nas costas, enquanto subia uma rampa inclinada sob o sol escaldante da Mesopotâmia, onde temperaturas facilmente ultrapassavam 40 graus. Quando a torre atingiu 50, 60, 80 metros de altura, os carregadores precisavam subir toda essa distância. Uma viagem que podia levar mais de 1 hora para então depositar os tijolos no topo, descer novamente e repetir o processo dezenas de vezes por dia.
O desgaste físico desse trabalho era devastador, com costas se curvando permanentemente sob o peso constante e joelhos se destruindo com o impacto repetido da subida e descida. Mas o pior não era o cansaço crônico, era o perigo constante. A rampa era estreita, com homens subindo carregados em uma direção e descendo vazios na outra, e qualquer tropeço, qualquer tijolo que caísse de um cesto, criava um efeito dominó potencialmente fatal, especialmente porque quanto mais alta a torre ficava, mais mortal se tornava qualquer queda. Não havia proteções laterais, não havia corrimãos, apenas uma trilha compactada, serpenteando ao redor da estrutura e homens exaustos caminhando por ela com toneladas de material nas costas. A rampa precisava aguentar o peso de centenas, possivelmente milhares de homens subindo e descendo simultaneamente. E se o reforço falhasse, se a terra compactada cedesse, se os tijolos de sustentação rachassem, trechos inteiros da rampa desabavam, levando consigo todos que estavam sobre ela naquele momento. Quando os tijolos finalmente chegavam ao topo, outro problema mortal aparecia que envolvia uma substância estranha, pegajosa e extremamente perigosa. Como você gruda milhões de tijolos uns nos outros a 90 metros de altura, expostos ao vento, ao sol, ao risco constante de desabamento? A resposta estava no betume, e muitos homens se queimaram gravemente tentando usá-lo. Havia uma substância negra e viscosa que jorrava naturalmente da terra em certos pontos da planície de Sinear. Uma substância que grudava em tudo que tocava e que, quando aquecida, liberava um cheiro forte e sufocante. Os trabalhadores mais experientes sabiam identificar onde encontrá-la, cavando em locais específicos onde o solo era mais escuro e oleoso, e essa substância se tornaria a solução para o maior problema de engenharia da torre, mas também uma das causas de mais sofrimento entre os homens que trabalhavam lá em cima. Gênesis capítulo 11, versículo 3, registra uma decisão técnica crucial: o betume por cal, indicando que essa substância natural seria usada como argamassa para unir os tijolos, substituindo a cal ou outras misturas convencionais. O betume tinha propriedades que outras argamassas não possuíam. Ele era impermeável à água, garantindo que chuvas não infiltrariam entre os tijolos e enfraqueceriam a estrutura, e quando aquecido e aplicado, criava uma ligação extremamente forte entre as peças, muito mais resistente do que simples barro ou cal. Lá no topo da torre, onde os tijolos precisavam ser assentados com perfeição, trabalhadores especializados recebiam o betume ainda quente e o aplicavam rapidamente entre as camadas de tijolos antes que esfriasse e voltasse a endurecer. O trabalho exigia velocidade e precisão, porque uma vez que o betume começava a esfriar, tornava-se progressivamente mais viscoso até ficar completamente sólido, e se um tijolo fosse colocado torto ou fora de posição, não havia como corrigi-lo depois que o betume endurecesse. A ligação era permanente. A exposição constante ao betume tinha efeitos duradouros na saúde dos trabalhadores. Embora não tenhamos registros específicos de Babel sobre isso, sabemos que substâncias betuminosas podem causar problemas respiratórios crônicos e irritações de pele persistentes, especialmente em quem trabalha com elas diariamente sem proteção adequada. As mãos dos aplicadores ficavam manchadas de preto permanentemente, impregnadas com a substância que penetrava cada rachadura da pele calejada, e o cheiro forte acompanhava esses homens para onde quer que fossem, mesmo longe do canteiro de obras. Ainda havia outro problema que ninguém havia resolvido completamente. Um problema que se tornava mais crítico a cada metro que a torre subia e que envolvia algo que parece simples, mas que a 90 metros de altura se transforma em pesadelo. Como você coordena milhares de trabalhadores que não podem se ver uns aos outros, que estão espalhados por uma estrutura gigantesca,
trabalhando em dezenas de andares diferentes ao mesmo tempo, sem rádios, sem sistemas de comunicação, sem nenhuma tecnologia moderna? Imagine tentar explicar algo urgente para alguém que está a 90 metros de distância de você, sem telefone, sem rádio, sem nenhum dispositivo de comunicação, apenas sua voz contra o vento e o barulho constante de milhares de homens trabalhando ao mesmo tempo. Agora, imagine que essa comunicação falha, pode custar vidas, pode derrubar parte da estrutura, pode atrasar a obra inteira por semanas, e você começa a entender o quarto desafio brutal da construção da torre. Um problema que os supervisores enfrentavam todos os dias e que exigia soluções criativas que beiravam o impossível. A coordenação de grandes obras na Mesopotâmia antiga não era novidade, porque civilizações daquela região há séculos vinham construindo canais de irrigação, açudes e templos que exigiam milhares de trabalhadores operando em sincronia perfeita. O Estado recrutava, organizava e controlava essa mão de obra numerosa, desenvolvendo sistemas de supervisão hierárquicos onde cada grupo de trabalhadores respondia a um supervisor, e cada supervisor respondia a outro acima dele, criando cadeias de comando que permitiam que ordens chegassem desde o topo da hierarquia até o trabalhador individual lá embaixo. Mas a Torre de Babel apresentava desafios únicos que outras obras não tinham, porque não era apenas uma questão de coordenar milhares de homens, era coordenar milhares de homens espalhados verticalmente por uma estrutura de 91 metros de altura, onde quem estava no topo não conseguia ver nem ouvir quem estava na base, onde o vento a grandes alturas abafava qualquer tentativa de comunicação por voz, onde um erro de interpretação de uma ordem podia resultar em desastre estrutural. Não temos registros específicos de como organizaram a comunicação em Babel, mas baseado no que sabemos sobre outras construções monumentais mesopotâmicas, é provável que usassem uma combinação de métodos visuais e sonoros para transmitir informações entre os diferentes níveis da obra. Sinais visuais seriam essenciais: bandeiras ou panos coloridos agitados em padrões específicos para indicar quando mais material era necessário no topo, quando havia problema em algum nível, quando era hora de pausar o trabalho. Sinais sonoros complementariam isso. Instrumentos de percussão, como tambores ou chifres, cujos sons graves carregavam melhor através da distância e do barulho do canteiro. Cada padrão de batida ou toque indicando uma instrução diferente que todos os trabalhadores precisavam memorizar e reconhecer instantaneamente. A margem para erro era mínima, porque se um supervisor no terceiro andar interpretasse mal um sinal e ordenasse que sua equipe posicionasse tijolos de uma forma enquanto a equipe do quarto andar trabalhava baseada em outra interpretação, o desalinhamento resultante poderia comprometer a integridade estrutural daquele setor inteiro. O sistema funcionava na maioria do tempo, mas o estresse constante dessa coordenação precária criava tensões enormes, supervisores pressionando trabalhadores, trabalhadores exaustos cometendo erros que geravam mais pressão, e todo mundo vivendo com o medo de que um dia a comunicação falharia no momento errado e a estrutura inteira desabaria. Mas a comunicação não era o único terror que assombrava quem trabalhava lá em cima, porque conforme a torre subia, um medo muito mais primitivo começava a dominar a mente de todos que precisavam estar nos andares superiores. Um medo que fazia alguns homens simplesmente se recusarem a subir mais. O que acontece com uma estrutura de tijolos e betume quando ela atinge 50, 60, 80 metros de altura? Havia rachaduras que apareciam sem aviso, linhas finas serpenteando pelas paredes de tijolos nos andares superiores, rachaduras que não estavam lá pela manhã, mas surgiam à tarde, pequenas demais para preocupar a princípio, mas numerosas demais para ignorar completamente. Os supervisores inspecionavam essas rachaduras regularmente, medindo sua largura com os dedos, verificando se cresciam,
tentando determinar se eram apenas o assentamento natural de uma estrutura gigantesca ou sinais de algo muito mais perigoso que poderia estar acontecendo nas profundezas invisíveis da construção. O quinto desafio não tinha solução simples, porque envolvia forças da natureza que nenhuma técnica antiga conseguia controlar completamente. O peso acumulado de milhões de tijolos empilhados verticalmente por 91 metros, o vento que soprava com força crescente conforme a altura aumentava, as variações de temperatura entre o sol escaldante do dia e o frio da noite, fazendo os materiais se expandirem e contraírem em ciclos constantes. Não temos registros de problemas estruturais específicos na Torre de Babel, mas baseado no que sabemos sobre física de construções e sobre como estruturas similares se comportam, é possível entender os riscos que enfrentavam. O vento era outro inimigo constante, especialmente nos andares superiores, onde soprava com força suficiente para derrubar um homem desprevenido, empurrando contra as paredes com pressão que variava conforme a velocidade e direção, criando tensões que puxavam e empurravam a estrutura em direções diferentes. Uma torre perfeitamente vertical e rígida poderia teoricamente resistir melhor a essas forças, mas qualquer pequeno desvio da verticalidade perfeita, qualquer seção ligeiramente mais fraca, qualquer ponto onde o betume não tivesse aderido completamente, tornava-se um local potencial de falha sob vento forte. Os construtores tentavam compensar esses riscos de várias formas possíveis dentro das limitações tecnológicas da época, construindo com a base mais larga que o topo para distribuir melhor o peso, usando os melhores tijolos e betume de melhor qualidade nos níveis inferiores, onde a pressão era maior, inspecionando constantemente em busca de sinais de problemas estruturais. Mas, no fundo, cada metro adicional de altura era uma aposta contra as leis da física. E todos sabiam que, eventualmente, alguma coisa teria que ceder. A torre pararia de subir ou racharia sob seu próprio peso ou desabaria parcialmente sob vento extremo, ou algo completamente inesperado aconteceria que mudaria tudo. E então, algo inesperado realmente aconteceu, mas não foi vento, nem rachaduras, nem colapso estrutural. Foi algo que nenhum engenheiro poderia ter previsto. Algo que não tinha nada a ver com física ou materiais de construção. Algo que, em questão de horas, transformaria o canteiro de obras mais organizado do mundo em caos total. Começou como confusão normal de qualquer canteiro de obras barulhento. Um trabalhador gritando algo que outro não entendia direito. Um supervisor repetindo uma ordem que parecia não fazer sentido. Pequenos mal-entendidos que aconteciam dezenas de vezes por dia e eram rapidamente resolvidos. Mas, desta vez, a confusão não se resolveu. Ela se espalhou como fogo em palha seca, subindo pelos níveis da torre, descendo pelas rampas, infectando cada grupo de trabalhadores com a mesma desorientação crescente que transformava comunicação em caos e organização em pânico. Gênesis capítulo 11, versículo 7, registra a decisão divina. Vamos, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. O texto é direto e não oferece detalhes sobre como isso aconteceu na prática, mas podemos imaginar o impacto devastador que teve em uma obra que dependia completamente de coordenação precisa entre milhares de homens. Um supervisor no terceiro nível gritava instruções para sua equipe, e eles olhavam para ele como se estivesse falando em língua completamente estranha, porque de fato estavam, palavras que ele sempre usara e que sempre tinham sido compreendidas, agora soavam incompreensíveis. E quando seus trabalhadores tentavam responder, as palavras que saíam de suas bocas eram igualmente ininteligíveis para ele. O trabalho parou completamente porque não havia como coordenar nada quando ninguém se entendia. Carregadores deixavam cestos de tijolos em lugares errados porque não entendiam onde deveriam ir. Pedreiros no topo ficavam sem materiais porque as ordens não chegavam até a base.
O betume esfriava e endurecia nos recipientes porque ninguém conseguia comunicar quando mais era necessário. Gênesis, capítulo 11, versículo 8, descreve o resultado. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e cessaram de edificar a cidade. A dispersão não foi instantânea, mas inevitável, porque grupos que conseguiam se comunicar entre si naturalmente se agrupavam, separando-se dos outros que falavam línguas diferentes. E esses grupos começaram a se afastar do local onde a comunicação havia se tornado impossível e o trabalho havia cessado. A torre ficou inacabada, uma estrutura gigantesca e inútil, testemunhando a ambição humana interrompida pela intervenção divina. Milhões de tijolos empilhados em uma forma que nunca alcançaria seu propósito pretendido. Uma obra que havia consumido anos de trabalho e incontáveis vidas, mas que agora permaneceria para sempre incompleta. Gênesis capítulo 11, versículo 9, explica: Por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. O silêncio que desceu sobre o canteiro de obras nos dias seguintes era diferente de qualquer silêncio anterior. Não era o silêncio do descanso noturno, quando os trabalhadores dormiam. Era o silêncio do abandono, de ferramentas largadas onde estavam, de rampas desertas, de fornalhas apagadas, de uma ambição derrotada, não por limitações técnicas ou recursos insuficientes, mas por algo que nenhum planejamento humano poderia ter previsto ou prevenido, a vontade de Deus manifestada, através da confusão das línguas, que transformou uma humanidade unida em povos separados, espalhados sobre toda a face da terra.